Meu nome é Alessandra Nolasco, eu tenho 31 anos, eu sou graduada em Estética e Cosmética, eu sou pós-graduanda em Docência do Ensino Superior, eu trabalho em alguns cursos, já tem algum tempinho, eu sou palestrante também, fui palestrante no primeiro Congresso de Saúde Pele Negra, que teve nesse ano, o Congresso Melanina, que ele foi maravilhoso. E estou aí, dentro do mercado de trabalho, a fim de mostrar, tanto para os meus alunos quanto para os meus pacientes, que a estética negra ela precisa ter um cuidado a mais. Quando falamos de pele negra, eu acho que, ultimamente, a galera tem dado muita ênfase na pele negra e acaba tendo a menção de que a pele negra é uma pele fácil de cuidar, é uma pele jovem, é uma pele que tem melanina e ela não envelhece. Então, é esse cosmético aí que eu estou falando, hein? É literalmente esse. Eu ouvi até uma frase essa semana de uma paciente minha, que ela falou que essa frase super se encaixava comigo e com ela também. Black don't crack. Preto não craquela. Craquela, gente. Craquela é muito. Então, se você não tiver um cuidado assíduo, se você não tiver uma prevenção daquele cuidado com a pele, os resultados eles vão vir. E hoje eu posso dizer que não vem a longo prazo. Eles estão aí muito pertinho, principalmente para a galera dos 25, chegando dos 25 a em diante. Então, quando falamos de uma prevenção, falamos de uma prevenção mediante a idade da pessoa. Se uma pessoa tem uma pele jovem, ela está prevenindo para uma boa fase de maturidade, de envelhecimento. Quando falamos de um envelhecimento saudável, estamos falando de uma pele que tenha menos danos do que normalmente acontece com uma pele que não é tratada. Não estamos isentos do envelhecimento, e que bom que ele chega, né? As marcas, elas podem, isso daí é o seu cuidado e a sua manutenção. Os cuidados, eles podem ser de médio, longo e curto prazo. Agora, como você quer a sua pele? E quando falamos de cuidados com uma pele negra, estamos falando de todos os tipos de cuidado. Eu digo que a região íntima, principalmente, onde as mulheres negras elas têm muitos questionamentos, região da axila, onde mulheres negras têm muito questionamento, interno de coxa. Então, todas as áreas onde nós fazemos esses métodos depilatórios, epilatórios, eles acabam gerando, né, existe o pós e o contra, gerando um bom resultado, mas, em contrapartida, gerando também as famosas manchas, as hipercromias. E quanto mais o tempo passa, nós estamos vendo que mulheres negras hoje têm a liberdade, a internet hoje, ela passa esse tipo de liberdade da mulheres contando, mulheres e homens também, tá? Que tem muitos homens que hoje eles estão tendo um cuidado perfeito, assíduo, mas o público, em geral, está tendo liberdade de falar sobre assunto onde antigamente era tabu. Todo mundo, basicamente, tem uma queixa, precisa cuidar de algo, mas hoje você falar em axila escura, em virilha escura, hoje acaba sendo uma liberdade. Eu falo por experiência própria, onde eu não sabia como cuidar, o que fazer, e a minha decisão de estar voltada para o público negro é justamente um histórico meu. E eu tendo referências de profissionais, e eu posso falar tranquilamente da professora Cristiane Boneta, que ela acabou sendo a pioneira da pele negra, e eu vejo também como referência. Eu tenho muitas amigas que também falam sobre pele negra, mas eu, Alessandra, eu decidi também me aprofundar nesse ramo porque, de uma forma geral, acessível aos meus clientes e alunos, fazendo com que esse cuidado, já que nós estamos falando com profissionais, ele seja um trabalho humanizado, um trabalho consciente. Quando eu falo de um trabalho humanizado, é você ouvir a dor do cliente, é você estudar um caso clínico para você depois
fazer a solução. E quando nós falamos de depilação, nós precisamos falar de pelos e pele. Você conhece a estrutura do pelo? Você conhece o ciclo biológico capilar? Você conhece o tipo de pele do seu paciente? Não é só falando de pelo, gente, porque eu posso falar dos pelos, eu posso falar que aquele pelo ele vai diminuir, mas e a pele? Porque eu vou pegar e vou fazer eu preciso ter um equilíbrio entre as duas formas. Eu preciso hoje trazer um diferencial no meu mercado, porque falando de depilação, muitas pessoas trabalham com depilação e muitas pessoas fazem depilação. Agora, o seu tipo de depilação, como é? Quando hoje eu falo em um trabalho humanizado, um trabalho de raciocínio clínico, eu estou falando de tratar e epilar. Para que eu possa ter um resultado satisfatório, eu preciso primeiro tratar daquela pele, para que aquela pele ela possa estar preparada, para que eu possa frear a melanogênese, para que o crescimento dos pelos eles também sejam retardados. Então, a cera, um exemplo disso, a cera quente, ela é muito usada, né? É um método muito convencional. E, de verdade, hoje eu trabalho basicamente com a depilação a LED. Eu trabalho com esse método de depilação definitiva e depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas antes disso, eu trabalhava com a depilação a cera quente. Até chegar em um parâmetro que pele negra, eu preciso frear o calor. A pele negra, ela não se identifica muito com calor. E eu falo até isso vamos voltar um tempinho atrás, época da pandemia. A incidência de pessoas que usavam máscara e deixava aquela região abafada e depois gerou uma hipercromia local é muito grande. Exatamente, é muito grande. E aí, depois, como cuidar, como tratar? Agora, vamos lembrar de uma região íntima, onde nós temos o abafamento local, onde nós temos uma região sensível, pelos grossos. Eu preciso fazer um estudo de caso clínico ali naquela região e passar um pré-cuidado e pós-cuidado para que ela não tenha uma sensibilidade local e futuramente tenha um nível de flacidez, tenha até mesmo um processo alérgico com aquela cera, porque a galera bota muito culpa na cera, né? Não, quem causou flacidez foi a cera. Deixa a cera, tadinha da cera, entendeu? Deixa ela quietinha. Vamos falar que talvez você não tenha se atentado a um cuidado pré-depilação? Vamos nos atentar um pouquinho da nossa conduta como profissional? Será que você perguntou o histórico o histórico clínico, os dados básicos daquela paciente? A ficha de anamnese, mesmo que a depilação seja um processo simples, ela nos facilita em muito. Em mil, em milhões. Ela nos facilita o tempo inteiro. Então, preciso, na depilação, tem cuidados básicos, mas eu sempre pergunto por quê, para quê, quando, quanto tempo. Então, a calça jeans, um outro exemplo, a calça jeans. Ela é um tecido muito grosso. Eu preciso perguntar, se for uma região íntima, eu preciso perguntar com qual frequência ela utiliza. Se eu tenho um tecido grosso, eu tenho uma região abafada, eu tenho uma região sensibilizada, eu tenho risco de ter o quê? Foliculite, eu tenho risco de ter um processo inflamatório. Então, quando você faz uma depilação, tanto na região da coxa, quanto região coxa, perna, virilha, onde normalmente, para quem trabalha, tem o nosso dia a dia, e nós trabalhamos com roupas pesadas, a incidência ela é muito grande. Então, a pessoa acaba tendo a menção de quê? A cera. Porque foi o ato mais agressivo que ela viu. Mas a agressão está sendo de forma contínua, diária, mesmo que imperceptível aos nossos olhos. Então, são esses pontos básicos que eu acho super importante fazermos uma avaliação prévia e entendermos que a pele negra é uma pele que ela está ali, escondidinha por conta do fator melanina, que
a menção de todos é que a melanina, ela protege a pele, ela rejuvenesce a pele, mas é uma pele sensível, é uma pele reativa, é uma pele que a qualquer tipo de agressão, a melanina entende o quê? Opa, precisamos proteger aquele local, vamos o quê? Vamos trabalhar todos juntos. E aí começa a produção. Então, como eu preciso fazer para poder avisar, comunicar a minha melanina que eu preciso? Não, peraí, calma, vai devagarzinho. Então, hoje, quando eu falo de uma estética negra humanizada, e eu falo muito esse slogan no meu atendimento, eu falo muito sobre isso com os meus alunos, com as minhas alunas, é um trabalho que, mesmo que seja superficial, mesmo que seja uma sobrancelha, é um trabalho que precisa ser bem pensado. Tudo bem? Então, o motivo de gostar da área da beleza. Eu pontuei alguns pontinhos aqui para eu não me perder. Então, o motivo de gostar da área da beleza. Primeiro é o fato de gostar de me cuidar. Quando você quer cuidar, quando você quer prestar um serviço para o outro, você também precisa gostar daquele cuidado consigo. Então, hoje, eu falo que a área do embelezamento, primeiro, que é um cuidado para você realçar a beleza, você higienizar, você cuidar daquele cliente. Mas lembrando que a parte de embelezamento é para realçar o que já é bonito. Então, aí entra o quê? Entra a estética. A estética ela vai cuidar da saúde da pele. Cuidando da saúde da pele, aquela pele fica realçada, fica bonita, fica cuidada, e aí sim eu tenho a parte do embelezamento, que é o realce. Então, toda vez que eu for falar de embelezamento, eu preciso lembrar que a nossa beleza, o nosso conteúdo, o que nós temos a oferecer, ele precisa sempre vir à frente. Se eu faço uns cílios, eu preciso entender que os cílios ele vai ser um complemento da minha beleza, mas ela sempre vai estar à frente. Se eu faço uma sobrancelha, coloco uma rena, e ela vai chamar a atenção, eu preciso saber que ela vai realçar, não que ela vai ser determinante para a minha beleza. Mas antes disso, eu preciso ter o quê? Uma pele saudável. Para que eu possa enxergar o restante, e não só aquela sobrancelha com rena, eu preciso estar com uma pele cuidada. E isso acontece também na depilação. Eu faço algumas perguntas que são de praxe para mim, tá? Para o meu conhecimento, para as minhas clientes, para os meus pacientes também. Normalmente vocês vão me ver falando cliente e paciente, tá? Eu falo sempre que cliente é aquela que vai de vez em quando, paciente é aquela que eu trato de forma assídua. Eu sempre falo assim, quando você vai à praia, como você se vê? Independente de beleza, tá? E tipo de corpo. Você fica retraída quando você vai à praia? Porque eu vejo muitas mulheres assim, que não vão à praia por conta de manchas. Que não procuram estar junto e locais onde você se sente à vontade por conta de constrangimento, por conta de foliculite. A região íntima é uma região onde ela apresenta muita foliculite, quando não é cuidado de uma maneira clínica. Hoje, temos aí no Brasil uma questão financeira que ela acaba atrapalhando um pouco os cuidados, né? Mas existem cuidados básicos, orientações básicas que é necessário repassar para esses pacientes. Que é o quê? Hidratação. Gente, pele negra é uma pele que ela tem uma quantidade de produção de oleosidade, de glândulas sebáceas, que ela é necessária para a lubrificação da nossa pele, mas que ela precisa ser controlada, mas dependendo da região, onde nós sabemos que a nossa pele é um tecido só, porém ela tem um nível de pH diferenciado, né, gerando um nível de alcalinidade e acidez, mas regiões onde são região íntima, região axilar, ela acaba sendo mais ácida,
Então, ela acaba sendo um pouco mais seca. Então, antes de fazer qualquer tipo de método depilatório, eu preciso o quê? Hidratar. Um resultado maravilhoso e básico. Um pré-depilatório, eu preciso o quê? Hidratar. Ontem eu escutei uma aluna falando assim, professora, você está higienizando a região da axila com álcool. Aí eu falei assim, realmente, o meu trabalho ali não era depilação, era um trabalho de massoterapia, onde eu faço a higienização local. Ela falou assim, não, porque todo mundo que faz depilação a laser, faz qualquer tipo de depilação, ela fala que não pode higienizar com álcool. Eu falei, está correta, corretíssima. Mas e aí, qual é o tipo de desodorante que você usa? O que contém ali naquele desodorante de spray que você usa? Ela, o álcool. Aí eu falei assim, então, eu estou usando em você de vez em nunca, porque você não vai fazer a massoterapia todos os dias. Gostaria que fizesse, mas não faz. Mas e o que você usa diariamente? Não muda? Falei assim, vamos fazer um raciocínio clínico? Se você está falando que não pode utilizar substâncias alcoólicas, eu concordo com isso, você precisa levar isso para a vida. Então, utilizar cosméticos, conhecer a parte de cosmetologia, saber o que você está usando, saber sobre os princípios ativos para que você possa dar uma orientação e cuidado de forma correta. Quando nós falamos em um pós-cuidado, não use substâncias alcoólicas, na verdade, nós precisamos orientar que isso daí é a longo prazo. A região ela já é seca. Então, eu colocando uma substância alcoólica de forma diária, isso tudo vai prejudicar ainda mais. E o que aquela região precisa? Hidratação. Bom, a pele negra é uma pele onde eu até ouvi de uma congressista também, que dentre a pele negra existe outros subtipos, mais 19 subtipos de pele negra, onde nós temos uma quantidade muito grande de miscigenação. Então, quando nós falamos de uma pele retinta, negra, nós também precisamos saber o histórico familiar daquela paciente, daquele paciente, que nós vamos fazer os nossos procedimentos. Muitas das vezes a pessoa pode ter pele clara, mas às vezes a mãe é negra, o pai é branco, ou seja, é miscigenada. Então, tem risco, sim, de ter uma hipercromia, de ter mancha. A parte da ficha de anamnese, eu falo sobre esses pontos que eles vão me dar uma base de como proceder, até mesmo quando houver esse tipo de mancha de forma gradual, porque isso também pode acontecer com os meus serviços. Então, muitas das vezes eu pego uma cliente, ela já tem aquela questão de hipercromia, mas também pode acontecer mediante a qual escolha de método depilatório que você for usar. Eu falei da cera quente, mas hoje, até mesmo, hoje eu não utilizo mais cera, mas hoje eu recomendo para uma pele negra cera fria. Tem gente que fala que cera fria dói mais, né? Também acho. Eu também acho. Mas vamos lembrar que a pele negra, ela não gosta muito de calor, que ela tem a sua sensibilidade. Então, quando você vai falar de uma pele negra, você precisa saber tudo que ela não gosta. E outra coisa, higienização, né, que eu já falei, hidratação, que é um home care para você poder fazer, e outra coisa, esfoliação. A esfoliação, quando eu vou indicar uma esfoliação, eu vou indicar para ela fazer em casa. Por quê? Se eu faço ali no ato, eu posso estar sensibilizando aquela região. E qualquer tipo de atrito pode intensificar tanto o meu incômodo, quanto um risco de alergia ou então irritabilidade naquela pele. Então, eu peço de 2 a 3 dias antes, para que ela comece o seu cuidado. Faça uma esfoliação
movimentos circulares, toda a região, ela precisa, para que eu possa ter uma melhor adesão, uma melhor resposta, eu preciso ter uma estimulação local. Então, eu preciso fazer o quê? Movimentos circulares, chamar fluxo sanguíneo, chamar aporte sanguíneo, aumentar a oxigenação para que aquele local tenha uma melhor, tanto oxigenação quanto nutrição local, para que eu possa ter um cuidado de pelo e de pele. Então, vocês estão vendo que o tempo inteiro eu estou mesclando pelo, pele, pelo, pele, pelo, pele. E isso vai acontecer o tempo inteiro com vocês. Pelo, pele negra, né, ele é um pelo mais espesso. Fator melanina, ele gera um cuidado, ele gera uma espessura maior, porque a quantidade de queratina, ela também, né, de proteção daquela região, ela também se intensifica. Então, eu preciso o quê? Para que eu possa facilitar, né, aquele método depilatório, eu preciso fazer com que aquela região ela fique mais emoliente, ela fique mais receptiva para o que eu vou colocar ali. Por enquanto, gente, está tudo ok? Está tudo tranquilo? Estão anotando, estão absorvendo? Depois, nós vamos respondendo perguntas, mas eu quero saber se está tudo ok, tá? Então, aquela região, ela precisa ser facilitada para que eu possa fazer um serviço de qualidade, um serviço de agilidade e um resultado esperado. Quando eu falo de método a cera, nós falamos muito de, meu Deus, dor, dói, doer, incômodo, acontece. Agora, dor a ponto de não estou aguentando, vocês precisam rever a conduta profissional de vocês. Gera um incômodo, sim, mas eu ouço relatos onde a galera fica traumatizada. Eu já fiz depilação com outras pessoas que eu realmente senti muito incômodo. E eu já fiz depilação com amigas que eu fiquei super tranquila. Inclusive, eu tenho amigas que nós falamos o tempo inteiro disso, que hoje eu falo muito mais de depilação a LED do que propriamente de depilação a cera, mas eu tenho amigas que elas trabalham somente com depilação a cera e tem muitas pessoas que ainda buscam esse tipo de depilação. E eu falo para você, hoje está no mercado, onde hoje o que está em alta é uma tecnologia, você precisa ser muito boa. Então, eu valorizo esses profissionais, porque é o quê? Tratamento, ação e resultado. Tratamento pré, agilidade na hora de tirar, porque se eu tenho facilidade, se eu facilitei toda aquela região, é mais fácil, menos doloroso. E resultado. Resultado de quê? Um pelo que vai crescer a longo prazo, mais fino, dependendo da região, se ela tiver muita quantidade ou pouca quantidade, ela vai estar até mesmo com algumas falhas. Desde a primeira sessão eu falo muito isso, porque tem gente que tem resultados de primeira sessão, tem gente que tem pelos mais espessos, é diferente de pele negra, normalmente tem pelos mais espessos, não é tão fácil de ver resultado na primeira sessão, porém acontece, tá? E resultado. O resultado de quê? Pele íntegra. Pele saudável e pele cuidada. Já ouviram falar que a cera, a depilação a cera, ela faz com que a pele tenha flacidez? Eu acho que todo mundo já ouviu um pouquinho falar disso, né? A cera causa flacidez. Não use cera, gente, coitada da cera, né? Não bota essa culpa na cera. Prestem atenção, não coloque a culpa na cera. Vamos falar sobre temperatura da cera e vamos falar também sobre método de tração. Melanina, ela não gosta de dor, ela não gosta de calor. Então, a sua conduta na forma de tração, ela vai responder, aquela região ela vai responder positivamente ou não naquela pele, no resultado daquela pele. Isso daí eu falo para todas as peles.
O que gera flacidez é, primeiro, você analisando aquele tipo de pele, você já vendo que aquela pessoa tem a predisposição à flacidez. Pode causar, pode influenciar, mas não ser uma causa principal. Segundo, temperatura da cera. Temperatura, ela precisa ser uma temperatura adequada à pele do cliente, porque senão, além de gerar, sim, um estímulo de perda de colágeno e elastina, ela pode gerar sensibilidade, irritabilidade e queimadura da área. Então, não é legal. E outra também é a forma de tração. Se você está tirando no sentido do pelo, se você está tirando o contrário ao pelo, isso tudo influencia em tempo e foliculite também, tá? Então, a maior queixa hoje de mulheres negras é se libertar dessas manchas. Como é que eu faço? Com que tratamento eu faço um mix de pelos mais finos, porque é uma região onde tem pelos mais grossos, pelos mais finos e pele clara. Eu tenho uma cliente que hoje ela se tornou uma amiga. E eu acho muito engraçado que depois que eu comecei a fazer um tratamento de depilação a laser, onde eu trabalho tratamento e depilação, basicamente todas as fotos ela tá assim, ó, mostrando o sovaco. Assim. Aí ela me mandou uma foto no domingo, e ela me mandou uma foto que foi muito engraçada. A minha mãe falou, vem cá, você não vai tirar foto do seu sovaco, não? Ela, mãe, esqueci. Ela foi e tirou. Ela falou assim, há quanto tempo eu não vejo a minha axila clara? Eu não sabia como era gostoso eu bater palma, eu levantar, eu mostrar uma selfie, eu pegar uma barra, que ela é crossfiteira, eu pegar uma barra, levantar, e a minha axila estar clara. E visivelmente, ela falou, toda vez que eu vejo, dá vontade de dar um beijo nela. Eu fico morrendo de rir. Eu falei assim, isso daí é raciocínio clínico. Só o fato de você tratar da sua pele, você saber que a região ela precisa ser cuidada, é ótimo. Você tendo consciência de que você merece esse cuidado, que você tem a responsabilidade com a sua região de cuidar, é maravilhoso. Então, é liberdade. É você trabalhar com a liberdade e com conscientização do cuidado também. Ele tem o cuidado com a região dele, porque não é só em cabine. O cuidado, ele é contínuo. Não adianta eu só fazer um tratamento dentro da minha cabine de depilação, seja por qual método que você for utilizar, sendo que ela não faz o uso do skincare. Seja em qualquer método depilatório, tá, gente? Eu usei o creme, o Hydra Comfort, que vocês mandaram para que eu possa usar, para que eu pudesse usar, experimentar em mim, eu acabei usando nos meus pacientes, que eu acabei lendo todos os princípios ativos e eu achei maravilhoso a proposta. De verdade. Eu não estou aqui para poder fazer merchan de nada, mas eu confesso que eu fiquei apaixonada, principalmente por ter um cosmético que desacelere o crescimento dos pelos. Isso já me adianta, já intensifica o meu trabalho em grande parte. Porque eu preciso de um cosmético, além de fazer um tratamento, que os tratamentos eles acabam não sendo baratos, né? Mesmo que seja a depilação na axila, não sei quanto vocês cobram, tá, gente? Mas é em média R$ 25. Beleza, a pessoa paga, só que em contrapartida eu tenho meu tratamento, que é o ideal ela fazer em conjunto. Aí já intensifica. E eu tenho skincare para ela, ou seja, já aumenta. Mas eu preciso frisar para minha cliente que eu estou trabalhando duas coisas. Eu estou tendo duas propostas. Então, não tenham medo de cobrar. O nosso trabalho é um trabalho muito legal. A proposta do nosso trabalho é muito bonita, é clínica. Então, não tenham medo, porque o diferencial está aí. E vocês precisam ter a consciência de que o trabalho de vocês ele precisa ser recompensado.
Eu falo muito que na hora da divisão dos valores, você precisa dividir por 3, que é o seu trabalho, que é o da clínica, né, ou do espaço onde você vai usar, e também os materiais que você for usar. Então, se você cobra muito barato, qual é o lucro que você vai ter? Tem gente que fala muito isso comigo. Ô, Alessandra, eu vou cobrar um valor baratinho porque eu estou começando. Amor, a partir do momento que você está no mercado de trabalho, você já está fazendo diferença. Então, vamos começar a valorizar o seu trabalho. Porque tudo aquilo que é muito barato, não adianta. A galera não valoriza. Quando eu vejo o valor da carne, uma picanha, né, que está muito barata no mercado, você já olha, opa, ó, não vou levar não. E isso eu digo porque isso acontece muito quando você entra no mercado de trabalho, as suas inseguranças elas acabam sendo muito presentes. E você acaba descredibilizando o seu trabalho e você quer cobrar, não cobrar até, não, vou pegar modelo, vou pegar cobaia, como falam, né? Gente, cobaia, isso daí me dá um medo terrível de ser cobaia. E é valorizar. Os cursos onde vocês fazem a adesão é justamente para, naquele local, vocês absorverem tudo. Mas, na prática, vão acontecer acertos e erros. Já aconteceu comigo, como aconteceu com cada uma de vocês, eu tenho certeza. Agora, como fazer, como tratar essa intercorrência? Como observar o cliente por um todo? O que fazer? Isso é estudo. Saber do histórico do cliente para que eu possa buscar um melhor protocolo, até mesmo quando der errado. Que a responsabilidade, a partir do momento que ele está na nossa marca, a responsabilidade é nossa. Então, nós precisamos buscar meios para poder fazer com que tenha um resultado esperado. Tudo bem? Aí, alguns métodos depilatórios que nós usamos em uma pele negra. Um método depilatório que é o mais em conta, que normalmente a galera utiliza muito, é a lâmina, né? Socorro com a lâmina, mas a galera ainda continua aderindo à lâmina. Então, eu confesso que em alguns protocolos, principalmente de depilação, é necessário usar lâmina, porque eu preciso do corte daquele pelo. Opa, voltei. Estamos vendo? Eu preciso fazer o corte daquele pelo. Então, fazendo o corte daquele pelo, eu vou ali utilizar o feixe de luz para poder fazer a desnutrição daquele folículo. E essa é a proposta do laser, desnutrir aquele folículo para que ele não tenha força de crescer. Em uma pele negra, nós precisamos fazer essa raspagem, no caso, né? Mas em determinados momentos. A partir do momento onde o pelo ele acaba ficando mais fraco, eu pego e eu já isento aquele método depilatório. Então, mas normalmente a galera continua usando a lâmina com assiduidade. Lembrando, região negra, região íntima, pele negra é uma região seca. Fazer a raspagem, fazer a ruptura daquele pelo, ela vai continuar seca, mais seca ainda, mais desidratada ainda. Então, eu não isento, eu converso muito com os meus clientes, porque eu não posso ser hipócrita em falar que eles não vão usar, mas eu preciso continuar sempre com aquele pilar, higienizar, hidratar, para poder gerar um bom resultado. Então, a cera, já falei da cera, os cremes depilatórios. Cremes depilatórios hoje eles estão até bem fracos no mercado, principalmente para uma pele que seja retinta, onde tem um percentual de sensibilidade muito grande, fator alérgico muito grande. Tem depilatórios de chuveiro, tem aqueles cremes que são, né, tem uma marca que é bem forte no mercado. Então, eu preciso saber
Primeiro, eu não posso mudar de um método depilatório para o outro. O meu método depilatório ele precisa ser constante. Eu não vou usar 2 tipos de métodos depilatórios, principalmente aqueles que fazem aqueles cosméticos que eles geram uma sensibilidade. Um exemplo, no laser, você acaba usando 2 métodos para poder fazer a ruptura local. Mas, em contrapartida, eu uso muito pouco. Por quê? Um pelo desnutrido ele não tem força para crescer. Então, vai chegar um momento que a pessoa não vai usar mais. Agora, usar creme depilatório e lâmina. São 2 pontos, 2 métodos que geram uma sensibilidade muito grande. Então, se eu quiser mudar depois para uma cera, aí um abraço. Pele sensível, pele desidratada, qualquer tipo de calor, de fonte de calor, a pele vai reagir. Hoje, quando eu uso o método de depilação a LED, eu uso o cosmético não, o equipamento. Ele tem uma ponteira resfriada. Essa ponteira, ela vem com menos 15 graus. Então, ou seja, o laser convencional, em muitas empresas, e eu tenho muitos clientes com recorrência de empresas grandes de depilação, onde geraram queimaduras. E não sei se vocês já viram a queimadura de depilação a laser, mas não é uma queimadura bonitinha, é uma queimadura bem acentuada. Então, o que hoje a proposta do aparelho que eu uso, do método que eu uso, gerando aquela ponteira resfriada, porque a melanina e o disparo, né, do LED, ele entende que a melanina é uma fonte de calor e ele faz um disparo ali para poder desnutrir, né, aquela região. A melanina em si, né, ela vai ficar resfriada, aquela pele ela vai ficar resfriada e eu consigo ter menos dor, menos incômodo na hora de fazer um disparo ali para fazer a desnutrição. Então, quando falo assim, nossa, a depilação, e eu falo muito disso, a depilação a LED, ela não dói, ela gera um leve incômodo porque o feixe de luz, ele tem o seu incômodo. Estou ali gerando mortalidade, né, a longo prazo, em torno de 3 a 5 anos, porque é o tempo de crescimento biológico, né, da fase anágena, que nós falamos o tempo inteiro, da fase anágena, mas ele leva em torno de 3 a 5 anos para ter uma depilação definitiva, concreta. Então, o método hoje que eu utilizo é um método de depilação a LED. Eu gosto muito, eu tenho muitos resultados, eu trabalho com a parte de tratamento, eu trabalho com a parte de clareamento e hidratação, tá? Eu sempre faço um mix nos meus atendimentos de hidratação e clareamento, e hoje eu estou utilizando o Hydra Comfort, porque ele tem me dado um resultado muito eficaz nos meus cosméticos, e nos meus resultados, e é isso, basicamente. Eu estou vendo que tem muitas perguntas, né? E eu estou muito feliz que a galera esteja participando. Gostaria de começar a responder. Não sabia que meu celular ele está quase descarregando, mas ainda dá tempo de responder algumas perguntas. E é isso. Vamos lá. E Ale, Oi. Eu vou passando para você as perguntas que eu acho que fica mais fácil para você ir respondendo. Ó, perguntaram se tem algum pré-epilatório específico para pele negra, tanto o pré-epilatório quanto o pós-epilatório. Então, normalmente nós usamos alguns cosméticos que tenha a função de retardar a melanogênese, tá? Depois eu posso passar algumas dicas. Esse Hydra Comfort, eu gostei também de usar, porque ele também faz essa ação de travar a melanogênese. Tem um Deixa eu só TGP2. mostrar aqui para as meninas. Deixa eu abrir aqui a minha... esse aqui é o Hydra Comfort, é o novo hidratante aí, íntimo da Tô falando Dermale. dele toda hora, né? Ele já está disponível para venda
né, tanto online quanto nos distribuidores, porque a gente estava comentando aqui, enquanto a Lê estava falando, eu estou vendo ela, que a gente está fazendo a transmissão aqui interna, então assim, ó, vocês não estavam vendo eu mostrando o hidratante, ela falava, é esse hidratante, então, é esse aqui, tá, gente? No congresso, na feira do Esteticá, já vai estar disponível para quem quiser adquirir, tá? Sim. Então, pode prosseguir, Lê. Então, e o depois, o pós-tratamento, né? Eu gosto de usar bastante princípios ativos e óleos essenciais, tá, gente? Eu utilizo os óleos essenciais, eu faço uma sinergia de óleos essenciais e eu busco muito também, eu trabalho tanto com a parte de cosmética quanto a parte de fitoterapia, tá? Gosto muito de trabalhar com as terapias naturais. Eu sempre utilizo também óleos essenciais que eles têm uma ação regeneradora, que tem uma ação clareadora e tem uma ação anti-inflamatória. Então, eu uso alguns queridinhos, eu gosto muito de usar palma rosa, eu gosto muito de a lavanda, que é queridinha nacional, entendeu? E eu também gosto de usar copaíba, eu sou apaixonada por copaíba, tá? E poucas pessoas sabem, mas a lavanda ela também tem ação anti-inflamatória. Então, eu utilizo bastante sinergias para que ela tenha o resultado esperado. Muito legal. Vou te passar aqui mais algumas perguntinhas. Então, na pele negra, você indica usar cera de baixa fusão? Sim. Ou só a fria? Então, eu indico passar cera de baixa fusão, tá? Só que foi aquele ponto onde nós comentamos, conversamos, para que você possa fazer a utilização desses recursos, você precisa conhecer o histórico daquele paciente. Você precisa saber como é o estilo de vida daquele paciente. Por exemplo, se for um paciente que tem o costume de ir à praia, mesmo tendo o biquíni ele fazendo uma proteção, eu também acabo retendo fonte de calor. Então, eu preciso que ela tenha um cuidado prévio para que eu possa fazer esse tipo de manuseamento, esse tipo de serviço, tá? Mas eu confesso que hoje os recursos ar frio para uma pele negra, ele tem sido mais eficaz, mas eu não isento, né, até mesmo a cera quente, tá? Eu não isento, não. É só mesmo a cliente ela ter um cuidado prévio para que você possa fazer um serviço sem nenhum tipo de agressão, né, a curto prazo. Falo nem a longo prazo, a curto prazo. Perguntaram aqui também se na pele negra o laser não funciona? Por que não? Já tem alguns aparelhos que são específicos, né, para fototipos Eu posso altos. falar? Pode? Opa! Então, eu uso o LED de diodo, tá? Ele é o da Adox, ele é o Roloniac. Ele, entendo, a melanina, ela é uma fonte de calor. Ela é como se fosse um para-raio, certo? E aquele pelo, principalmente um pelo que seja retinto, ele tem o quê? Tem uma concentração a mais de melanina. Então, ele é como se fosse um para-raio, como se fosse uma fonte mesmo de... gerando uma linha, né? Para poder fazer com que aquele parâmetro, fazer com que aquele feixe de luz, ele chegue no bulbo capilar. Então, e também tem a questão do resfriamento que a ponteira ela traz para poder não gerar danos daquela pele, aquela parte tecidual. Porque eu sei que muitas pessoas elas se preocupam muito com o pelo, mas acaba gerando um resultado também na pele, né? Então, peraí, só um minutinho aqui. Então, você acaba se preocupando sobre pelo e pele. Então, o pelo ele vai fazer uma boa ligação, uma boa fonte, e a pele ela vai se manter ali preservada. Ale, as meninas estão perguntando aqui, qual é o melhor óleo para utilizar em pele negra? A Beth comentou que o óleo vegetal de jaca é excelente
para restaurar a pele, principalmente pele negra. Ó, dica legal aí. Sim, olha, bem legal, hein, Elizabeth? Já vou anotar aqui para mim, tá? Então, eu gosto muito, tá? Eu confesso que o meu queridinho continua sendo o óleo de coco, tá? Por quê? O óleo de coco ele vai me trazer, e é uma opção simples, tá? Onde eu consigo fazer uma boa ação de hidratação naquela pele. O óleo vegetal de coco, ele acaba sendo um hidratante e é um regenerador daquele tecido, né? Então, o que eu preciso hoje para uma pele negra é gerar, para que ela tenha um melhor resultado, é que ela esteja bem hidratada. Mas também tem um outro óleo vegetal que ele também faz uma hidratação maravilhosa, que é o óleo vegetal de abacate. Ele faz uma hidratação maravilhosa em um fototipo alto, tá? Que legal! Tô anotando. Ele é maravilhoso. Gente, tô anotando. Espero que vocês estejam anotando aí, hein? Anotem aí, tá? Ó, Palma Rosa, não são todas as pessoas que têm uma boa aceitação. Às vezes eles relatam uma ardência. O que você faz para diminuir isso quando está usando em pele de fototipo mais alto? Então, muito boa pergunta, tá? A palma rosa, ela acaba gerando essa sensibilidade, sim. Então, quando nós falamos de sinergia, nós sempre temos que ter um óleo essencial que seja o chefe, o carro-chefe. Não vai aplicar, gente. Óleo essencial não se Pelo aplica amor de puro Deus, na ele precisa ter um pele. carreador. Você vai fazer a Tá? diluição dele no óleo vegetal. Exatamente. Ou óleo vegetal, ou gel neutro, ou creme neutro, tá bom? Argila Então, nós não também. fazemos a aplicação direta. Então, no caso aqui, eu estou falando com profissionais que sabem que o óleo essencial ele não pode ser utilizado puro. Ele tem 100% de propriedade, tá? E ele acaba gerando uma irritabilidade, porque, no caso, na nossa pele, ele faz penetração, permeação e absorção. Ele consegue chegar à corrente sanguínea. Então, nós fazemos a ação do carreador, tá? Usamos um carro-chefe, e nessa sinergia, nessa ação de mais de um óleo essencial, eu posso usar um óleo essencial que esteja à frente, que diminui a potencialidade dessa palma rosa, que é o quê? A lavanda. A lavanda, ela vai dar uma acalmada. Então, na hora de fazer a diluição, que nós fazemos a quantidade de ml, né, por gotas, na quantidade que você for usar por gotas, eu sempre coloco uma quantidade a mais de lavanda e diminuo a quantidade de palma rosa, tá? Ai, que legal. Pegaram Até a dica aí, porque hein, meninas? é isso aí. Ó, a Nadilza perguntou se pode fazer também com gel, usar o gel como um carreador aí para o óleo essencial? Pode, né, Sim, Ale? pode usar tanto gel, quanto creme neutro, quanto óleo vegetal. A questão é muito pessoal, isso acaba sendo muito pessoal, né? Porque normalmente quando nós fazemos o tratamento, o ideal é que seja na hora de dormir, onde normalmente nós ficamos com roupas mais folgadas. E essa questão do carreador, tem gente que tem não tem muita adesão ao creme. Aí pode utilizar o gel, que tem mais a base de água, e depois ele faz uma ação secativa. Então, isso daí é muito pessoal, mas podem fazer com as três formas. Óleo vegetal, pode fazer com creme e pode fazer com o gel neutro, tá bom? Ai, que legal. Lembrando que gel neutro é aquele gel que ele é apropriado para fazer misturinhas. O gel condutor, ele é usado para eletroterapia. Por ele ter na substância dele parafina, ele acaba impedindo a propriedade 100% daquele óleo essencial, tá? Então, no nosso caso, ele não é eficaz. Meninas, eu estou vendo que ainda tem algumas perguntas aqui, ó, sobre manchas de foliculite na pele negra. Ativos naturais conseguem clarear? Você tem alguma dica de produto de ativo interessante para clarear essas hipercromias aí pós-inflamatórias em pele de fototipo mais alto? Naturais? Sim. Usamos muito a parte da argiloterapia, né? Argiloterapia, mas isso daí, argiloterapia
e óleos essenciais que nós fazemos um tratamento, um blendzinho, que acaba sendo muito legal. Mas nós usamos muito argila branca para poder fazer esse tipo de clareamento e fazemos a potencialidade com os óleos essenciais que têm a função clareadora. Mas lembrando, isso daí é um tratamento de cabine. O que eu vejo hoje são pessoas indicando esse tratamento para uso em casa. E outra coisa, diluição de argila para nós profissionais, gel ou creme, tá? Gel neutro ou creme. Para que, quando a galera mistura aguinha, né? Isso daí é algo um pouco mais popular e a pessoa faz em casa. Agora, o nosso é literalmente o tratamento. Então, nós diluímos o gel ou creme, colocamos as gotinhas de óleo essencial, misturamos para que possa ter uma diluição homogênea e depois aplicamos a argila e deixamos ali a oclusão em torno de 20 a 25 minutos, tá? É uma opção rentável, é uma opção mais em conta, mas que gera um resultado, né, gradativo. Falo gradativo, mas tem a parte também de outros recursos estéticos onde gera um resultado mais eficaz, tá? Mas aí depois eu posso passar algumas dicas de óleos essenciais que sejam bem legais, que eu já estou vendo que eu já estou comendo algum tempo aí de alguém, né? Mas tem mais alguma pergunta? Para finalizar, ó, pode perguntar. A Val está perguntando, sempre ouvimos falar que o laser pode gerar queimadura em pele retinta. Pelo que entendi, já há tecnologia que possa ser usada. Qual você indica para começar a trabalhar? Laser ou LED? Você já comentou do LED, né? Gente, eu sou apaixonada por LED, sou apaixonada. Entre no meu Instagram, né? Eu tenho muita proposta, eu falo muito sobre o LED. Entre no meu Instagram e vejam a diferença do LED. Eu realmente, para que eu pudesse entrar nessa parte de tecnologia de laser, eu fiquei apaixonada pela proposta da terapia LED, do Roloniak. Eu sou apaixonada por ele e tenho tido ótimos resultados, tanto na primeira sessão, resultados de primeira sessão, quanto de tratamento, quanto de resultado também. Que legal, que legal. Ale, eu quero agradecer bastante sua participação hoje aqui. Eu muito fiquei, obrigada. De verdade, muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu sou sua seguidora do Instagram, eu acompanho o trabalho, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Em nome da Dermar, em nome das meninas, ainda ficaram algumas perguntinhas aqui, mas depois qualquer coisa eu encaminho para você lá no Pode seu me encaminhar. Instagram, tá? Entre no meu Instagram, Alessandra Nolasco, _. Pode mandar lá as perguntinhas. Vou colocar aqui no chat para vocês, meninas, ó, @ Alessandra Nolasco. _ Pronto, vou deixar aqui para vocês. Por favor, depois vocês sigam a Ale. Uhum. As meninas. Obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada. Agora, na sequência, a gente vai ter a Ediane, que já daqui uns minutinhos ela já vai estar entrando aqui. Isso. Gente, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, um beijo grande. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui para orientar vocês, tá bom? Dermari, muito obrigada por essa parceria incrível. Um beijo grande.